Vem escutar só essa história aqui. Fofoca quentinha pra vocês enquanto eu vou fazer a minha make. Eu já queria contar essa fofoca aqui há muito tempo, porque ela aconteceu tem uns dias, entendeu? Mas eu estava pensando como é que eu ia contar essa fofoca no TikTok, mas é o momento, é agora. Tudo começou quando eu e meu namorado decidimos ir pra uma excursão, né? Pra quem não sabe, eu moro aqui no interior da Bahia, no interior da Chapada Diamantina, uma cidade chamada de Jacobina. Novo Paraíso, na verdade, é um povoadozinho. E aí a gente decidiu ir pra uma excursão de uma cidade do lado. E também não ia ter ninguém que a gente conhece da nossa região. A gente falou, ó, vamos na excursão, porque não vai ter ninguém que a gente conhece. Vai ser uma excursão que vai ser só gente desconhecida. Daí fomos nós pra essa excursão. Tava tudo bem, tudo bom, a gente saiu daqui de boa e tal. Quando chega lá, na hora da gente entrar no barco, porque era uma excursão para conhecer a Ilha dos Frades, a gente entra no barco. Entramos no barco, sentei do lado de duas meninas. Duas amigas, né? Porque desde o início que eu vi, elas estavam as duas tirando foto juntas e tal, não sei o quê. Amigas, duas amigas. Até então, tudo tranquilo. Sentar eu do lado delas, e aí a gente até trocou uma ideiazinha assim, né? Sobre as unhas. Ah, não sei o que, as unhas assim, assim, assado. Beleza. Passou. A gente precisou parar, né? Em uma ilha, pra conhecer uma ilha, e descer do barco. E até então tava tudo tranquilo. Desci eu e o meu namorado do barco. E todo mundo também, né? Todo mundo desceu do barco, né? Ficou todo mundo no seu cantinho. Só que eu e ele, a gente decidiu ir conhecer mesmo a ilha. A gente saiu dando rolê pela ilha inteira. Detalhe importante da descida do barco. Eu estava com um vestido, né? Tubinho, assim, curto e tal. E eu desci do barco de vestido. Normal. Escuta o detalhe. Depois de um tempo, o cara falou que levou a gente, né, pro passeio, ele falou que a gente deveria retornar ao barco meio-dia. E aí eu e meu namorado, a gente já se atrasou, a gente voltou do barco correndo, assim, todo mundo já tava subindo no barco, já a gente chegou por último. E aí quando eu fui sentar no meu lugar de novo, elas já estavam com a perna assim, e eu já voltei de biquíni. Escuta o detalhe. No que eu voltei de biquíni, quando eu tava subindo pra vir pro barco, eu vi elas duas fazer bem assim, ó. Pera, elas fizeram bem assim, ó, quando eu tava vindo. As duas de vez. Se tu tem uma amiga e tu quer falar de alguém, disfarça. Porque se tu não souber disfarçar, fudeu. Porque eu também tenho amigas, eu também falo da vida dos outros para minhas amigas, e a gente sabe muito bem disfarçar. Chega, eu fico nervosa ainda quando eu lembro disso. Aí, tudo bem, fiquei toda sem graça, porque tava me olhando assim, eu fiquei sem graça, né? Esqueci até como é que andava. Não foi nada, não. Aí eu subi no barco. Quando eu fui para o meu lugar, que era do lado delas, elas me disseram uma piadinha, alguma coisa assim que eu não entendi, mas sobre a minha demora, assim, lá no lugar lá. E eu não tinha mais onde sentar. Elas sentaram de uma forma que eu não tinha mais como sentar. Aí já tava os dois namorados delas no lugar, assim, e eu olhei pro meu namorado e falei, ó, vamos pra outro lugar. Aí vai eu e ele pra outro lugar, né? Procurar outro lugar pra sentar. E a gente sentou na frente deles, do outro lado. Aí tudo bem. Durante o passeio, eu comecei a perceber uns olhares diferentes delas pra mim. Só que, tipo assim, eu já tô acostumada com essas coisas, entendeu? Então, mulher bonita sofre, eu sei. Mas eu ainda não tava, tipo assim, nem aí, eu não tava nem. Eu só tava curtindo meu passeio com meu namorado, velho. A gente tinha saído junto, eu queria curtir meu passeio com meu boy, cara. E aí a gente foi, né, tal. E aí sentou uma menina do meu lado, que eu nunca vi na minha vida. Aí disse pra mim, aí demorou um pouquinho, essa menina disse pra mim assim, ei, desculpa, licença, você conhece aquelas duas meninas? Aí eu disse, não. Aí ela foi e falou assim, ah, porque elas estão olhando pra cá e estão dando muita risada. Se ela ficar dando risada demais, eu vou ter que ir lá perguntar pra ela o que foi que ela perdeu aqui na minha cara. Aí eu, dando risada da gente? Aí ela disse, sim, da gente. E aí eu, Bela, já tinha percebido também, né? Mas eu disse assim, não, mulher, deixa lá, deixa você mais rir. Porque eu também sou o cão na pirraça, quando eu quero ser pirracenta. Tudo bem? E aí eu comecei a observar, porque eu já tava agoniada, que a menina tinha me dado um toque do que eu já tinha visto. Aí eu fiquei já possessa. Porque eu também não gosto de ser comediada. Tipo assim, a gente que não faz nada com ninguém, mas que, tipo assim, a menina quer tirar onda com a nossa cara, sem você ter feito nada, porra. Aí eu peguei, fiquei de boa, né, e tal. Aí eu comecei a ver, elas me olhavam, elas estavam bebendo cerveja, e elas estavam bebendo cerveja e me olhando assim. Uma delas me olhava desse jeito assim, ó. Debochando da minha cara, e eu, se eu tivesse na minha casa aqui, se eu tivesse na minha praça do meu paraíso, ia ser só eu e ela. Mas aí, respirei, olhei pro meu namorado e falei, velho, eu não vou fazer meu namorado passar essa vergonha, não. Porque, cara, eu tava vendo nitidamente que essas meninas estavam implicando com a minha cara. Eu sem eu ter feito nada pra elas, nada. Absolutamente nada, nada. E aí, beleza, né? Tá bem, tá de boa. Foi nada, não. Aí a gente desceu pra outro lugar, pra outra parte do passeio. Eu falei, é a hora de eu contar pro meu namorado. Porque até então ele não tinha percebido, né, esse babado rolando. E aí, quando eu contei pra ele, que ele começou a se ligar. Aí a gente ia parar em outra parada, né? Na próxima parada a gente ia dar uma paradinha. Aí eu comecei a falar pra ele, eu falei, amor, aconteceu uma situação assim, assim. A mulher me deu um toque aqui e as meninas estão meio que tirando com a minha cara de lá. Parecia que elas... Sabe quando a mulher tá insegura? Com você tá presente no lugar e ela quer te atingir pra ver se você, sabe, perde o seu valor na frente delas? Porque eu tava me sentindo inútil, eu não tinha feito nada pra aquelas idiota, tá ligado? Mas, mesmo assim, eu mantive minha pose com o meu boy do meu lado, que ele tava de boa lá. Ele falou, ó, se comporta, fica de boa, deixa ela latir só lá, porque tu tá de boa, deixa elas passarem vergonha. E eu, tipo assim, eu odeio passar vexame, tá ligado? Eu odeio chamar atenção. Eu gosto de chamar atenção pela minha boniteza, não por, tipo assim, por brigar em lugar público ou discutir com ninguém, tá ligado?
E aí, o mais importante aconteceu, que, tipo assim, eu tava me sentindo tão mal por elas estarem toda hora querendo me intimidar e tal, que teve um momento que elas começaram a dançar. Elas começaram a dançar, tipo assim, só tinha família no barco, e elas começaram a dançar de biquíni, assim. Eu não tava nem aí, meu amor, porque, tipo assim, eu não preciso dançar pra chamar atenção, sabe? Eu sei que eu chego e eu dou meu nome onde eu chegar sem precisar fazer nada, tá ligado? E foi o que tava acontecendo ali, eu tava incomodando sem eu estar fazendo nada pra elas, então eu deixava elas surtarem, sabe? E aí não foi nada não, não foi nada não. Uma delas foi no banheiro. E comenta pra parte 2 se você quiser saber o que aconteceu depois. Porque é muito babado, é muito babado. Lembrando que comediada pra mim é quando você, tipo assim, quando a pessoa quer fazer você de palhaça, assim, você ser a palhaça, sabe? Voltando, continuando, eu parei na parte que eu falei pra vocês que a menina foi lá no banheiro, né? Tal. Ela foi no banheiro lá e eu fiquei com meu namorado lá fora, mas já imaginando que, tipo assim, ela ia voltar, ia começar a dançar de novo pra ver se me intimidava. E sabe como é que eu intimidava ela? Só quando eu levantava, sabe? Eu tava o tempo todo sentada. Mas aí quando eu levantava, não precisava fazer nada, só eu precisava levantar. E às vezes não queria nem levantar pra poder não dar esse gosto de ficar assim ainda mais pra mim, sabe? Porque assim, não é me achando não, gente, mas a gente tem que se olhar no espelho e se achar perfeito. Porque, na moral, eu sou linda demais, de rosto, de corpo, de tudo. Você não acha problema seu, mas eu acho, meu amor. E elas também estavam achando, elas só não queriam assumir. E aí não foi nada não, né? Ela vai, levanta pra ir no banheiro. Uma das amigas, a mais frouxa. Porque tinha uma que era tirada a cavalo do cão, a outra era mais frouxa, né? Aí a mais frouxa, comandada pela outra amiga, porque uma era pressãozeira e a cachaça também tava ajudando ela a tomar coragem. Porque eu acho que se ela tivesse, ela não faria uma porra daquela comigo, não. E aí, o melhor está por vir. Porque eu já tava incomodadíssima, porque eu estava, tipo assim, elas estavam meio que me comediando, e eu odeio ser comediada. Pra mim é como se estivesse batendo na minha cara e eu saindo com a cara lisa, sabe? Mas eu deixei ela até o limite dela, até o momento que ela foi no banheiro. Quando ela foi no banheiro que ela voltou, aí foi que a coisa ficou boa. Eu posso ser cancelada, porque eu tô falando isso, mas vocês, se estivessem na minha pele, vocês também faziam a mesma coisa, meninas e mulheres. Sabe o que aconteceu quando ela foi no banheiro? A frouxa, ela foi no banheiro. Quando ela voltou a dançar. Meu namorado aqui, eu não tava com ciúme, tá ligado? Eu tava incomodada porque ele tava incomodado, porque eu já tinha contado pra ele, e aí ele já tava sabendo, já tava percebendo que elas estavam querendo me atingir de alguma forma. E aí elas começaram a dançar perto deles, rebolando e tal. E aí eu vi o negócio. Quando eu penso que não, que eu olho pro lado, assim, tava duas meninas que tinham falado comigo, dando risada. Bem assim, minha filha. E aí eu olhei pra onde elas estavam olhando. E aí eu vi o bom e novo. Quando eu olho pro lado, meu amor, eu até parei de me maquiar pra eu contar essa parte. Quando eu olho pro lado, tá a bonitinha dançando, virada a bunda pro barco assim, e o absorvente OB balançando assim, ó. Meu Deus do céu. Não tá entendendo, não. Se bastasse, só estivesse balançando, botava assim pão pra dentro. Eu fiquei com o coração apertado, porque eu queria, se tivesse acontecendo comigo, eu queria que alguém chegasse e falasse, moça, seu absorvente tá mostrando aí. Mas eu já tava com tanta raiva delas duas, que eu disse, ela vai se arrombar, que eu não vou dizer não, ela vai passar Olha, não precisou fazer nada. E a menina aqui do lado. E foi isso que a gente fez. Continuou todo mundo com a sua bela cara, ó. Ela não quer chamar atenção, ela vai chamar atenção, com o OB dela balançando. E eu fiquei bem aqui, ó. Só. Aí eu comecei a olhar pra ela. Ela queria que eu olhasse, eu comecei a olhar pra ela. Comecei a olhar pra ela, ó, e ela só. Ela checa no chão. Não era nem música de dançar, entendeu? Mas ela tava lá, ó, balançando o OB. Balançando o absorvente. E eu só assistindo, até que meu namorado viu. Ele disse, Mo, que é aquilo balançando nas pernas dela. Eu disse, cala a boca. Eu disse, fica de boa, amor, porque ela tá passando vergonha sozinha. Ela não quis me fazer, tipo, ou não sei se ela quisesse me fazer perder as estribeiras ali. Porque eu tava muito feliz depois de ter visto aquela cena, eu tava muito satisfeita, acreditem, eu tava muito satisfeita. Meninas, me perdoem. Eu queria que me avisassem, entendeu? Mas se ela tivesse sido um pouco menos debochada da minha cara, um pouco menos idiota, um pouco menos besta, porque pra mim, mulher besta, sabe? Uma mamada. E aí, eu teria ajudado ela. Tinha dito, ô, moço, o absorvente tá do lado de fora. Mas eu não disse, gente, eu não disse, não. Não disse mesmo, não me arrependo, não me arrependo. E eu ainda tirei uma foto e mandei no grupo das minhas amigas, pra ela ser comediada no grupo das minhas amigas também. Eu sei que eu vou ser cancelada por isso. Não tô nem aí, você também faz isso. Se você disser que você não faz, você tá gerando mentira pra você mesma. E eu espero que esse vídeo chegue nela e ela comente nesse vídeo aqui, entendeu? Pra gente se bater no paraíso. Que agora eu não tô na discussão mais. Mas, gente, eu fiquei muito possessa nesse dia, velho. Mas eu não precisei mover um dedo. Vocês viram quando eu precisei mover um dedo? Sabe? Realmente? Ela quis tanto se aparecer que ela ficou tão aparecida que todo mundo do barco tava vendo. Sabe quando eu olhava pro lado assim, ó? Quando eu olhava pro lado tinha um casalzinho assim. Quando eu olhava pro outro tinha uma mulherzinha. E eu e o meu namorado, ó. Eu disse, mozinho, você não tá vendo nada, deixa lá. E só o bicho balançando assim, ó. Ela mexia a bunda de perna aberta e o absorvente balançando. Eu disse, ei, toma aí, safada. Mas se vocês pensam que parou por aí? Não parou por aí, meu amor. Não parou, porque a pirraça não parou. A amiga dela, que era mais corajosinha, mais pra frente, entendeu? Aquela horrorosa.
Ela é que não deixava pra baixo. Ela, tipo assim, ela queria me atingir de qualquer forma. Aí não parou. Até a hora de entrar no ônibus pra vir embora, a mulher perturbou a minha mente, sabe? Mas ela não entrou na minha mente, não, que a vergonha delas já tinha pago aquele dia pra mim, sabe? A menina, pra vocês terem noção, a menina me perseguiram até no banheiro. Eu tava no banheiro, na porta do banheiro, eu e o meu namorado. Meu namorado já tava com a cara desse tamanho aqui, ó. Que ele viu que tava perturbando meu juízo demais, eu já tava perdendo as estribeiras ali, tá ligado? Ele sabe que eu não ia fazer ele passar vergonha, mas ia chegar um momento que eu ia meio que... Mas... Deixa eu dizer pra vocês que até hoje eu tenho a mídia desse dia aqui que eu mandei pro grupo das minhas amigas, porque eu tava sem internet lá, mas quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi gravar um áudio com minhas amigas contando tudo isso que aconteceu. E a gente riu muito delas, né? Porque eu ainda achei uma foto delas duas do passeio e mandei no grupo. Eu disse aqui, as palhaças. Eu só não vou botar a foto delas aqui, porque eu sei que eu posso ser processada e perder o meu réu primário, né? Mas se não fosse isso, eu ia apostar a cara daquelas coisas lindas. E um conselho pra vocês, meninas, que gostam de comediar a mulher, que, tipo assim, se incomoda, às vezes, com presença de mulheres mais bonitas. Porque, tipo assim, não existe você tentar acabar com o dia de uma pessoa porque você tá incomodado. Véi, o que faltou? O que faltou? O que faltou para naquele dia eu ser uma pessoa descontrolada e partir pra cima e acabar com o passeio delas? Faltou? O que faltou? Entendeu? Mas eu sabia. O Deus que eu sirvo é muito bom, rapaz. Ele não ia deixar me passar vergonha assim, não. Eu sabia que algo de bom ia acontecer, entendeu? Que eu, tipo assim, ele não ia me vergonhar, eu tava ali pra trabalhar. E eu fui pra trabalhar, eu fui fazer uma parceria com o cara, velho. Fui fazer uma parceria, eu não queria me queimar ali. Imagina se eu me queimasse no dia da minha parceria. Não, meu amor, não mesmo. Não bebi, não passei vergonha, não passei vexame, ainda dei close, ainda incomodei elas. E eu ainda tô postando isso no TikTok, porque eu sei que vai chegar até elas. Até porque elas moram na mesma região que eu. Eu sei que o meu público é jacobinense. E isso vai rodar até chegar em Jacobina e chegar na mão dela, entendeu? E ela comentar nesse vídeo aí, pra eu entender o porquê que ela surtou comigo, meu amor. Ela vai ter que me responder o porquê que ela surtou. Não entendo até hoje. Gente, o que é que leva duas mulheres se sentir incomodada com a beleza de outra mulher e querer tirar a paz dela? Que horror, gente, que horror. Bom, mas que bom, ficou tudo bem, né? E que ela não precisou fazer nada e a justiça veio, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, me segue aqui, curte, comenta, compartilha. Eu vou deixar a aba dela. É um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!